Salve, salve pessoal! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Good morning, good afternoon and good evening. Espero que vocês estejam bem, esteja tudo numa nice. Hoje, quarta-feira, 19 de junho, ok? June 19th. É hoje, galerinha. Hoje eu tenho várias coisas para passar aqui para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que deixa muita gente de cabelo em pé, coisa que eu, particularmente, logo logo acredito que não vou ter mais, né? Cabelo tá em falta. Mas, afinal, do que nós vamos falar hoje? What are we going to talk today? We're going to talk about conditional sentences, everybody. Conditional sentences. É isso aí, nós vamos falar então de frases condicionais, as tão famosas conditional sentences. Separei aqui 4 types, certo? 4 tipos aqui para vocês: Type 0, Type 1, Type 2 e Type 3. Todas bonitinhas aqui, com seus exemplos, com suas formulinhas, para a gente poder destrinchar e entender melhor o uso de cada uma delas, certo? Guys, só lembrando que o intuito desse projeto aqui é desmistificar, é deixar mais simples a gramática inglesa, que já não é difícil. It's not hard at all. Não é difícil mesmo. Mas a gente quer facilitar ainda mais. Eu digo que não é difícil comparado à brasileira, né? No caso, a gramática da língua portuguesa, que é doideira, vocês sabem, gente. Mas vamos lá. Let's go, everybody. Então vamos lá, vamos começar falando então da Conditional Sentences Type 0. Para que a gente usa esse tipo 0, guys? Teacher, por que não é Type 1? Vamos entender que 0 também é um number e que a gente começa do zero, tá, guys? We start from the scratch, we start from 0. Olha, o Type 0, guys, nós vamos falar para verdades gerais, verdades universais, para fatos, para coisas que são sabidas, coisas que a gente sabe que de fato acontecem. Ok? Por exemplo, se eu colocar a mão no fogo, eu vou me queimar. Se eu colocar a mão no fogo, eu me queimo. Melhor dizendo. Beleza. Ok? São esses tipos de coisas. Se eu derrubar vamos pensar aqui. Se eu derrubar uma jarra de vidro no chão, ela se quebra. Esse tipo de coisa. Até tem um exemplo parecido com esse aqui, que eu deixei aqui para vocês. Mas vamos entender. Como que a gente fala, então, de uma conditional sentence, que é uma frase que tem a palavrinha if, que significa se, certo? É ela que vai dar a ideia de condição. Como que a gente, enfim, utiliza esse conditional sentence type 0? Como que a gente fala, então, de uma verdade geral, uma verdade universal ou um fato, vamos dizer assim. Basta a gente seguir essa formulinha aqui. Da primeira maneira, porque lembrando que nós temos as inverted, certo? A gente tem a inverted form, a gente tem a forma invertida. A gente coloca if primeiro, pessoa depois e o verbo conjugado no presente. Aí, teacher, como assim? Significa que você tem que colocar o S na terceira pessoa. Ok? Guys, just one moment. Só um momento. Voltando aqui, guys, going back. Então, vamos lá. Recapitulando, a primeira parte da frase precisa ter o if mais pessoa mais um verbo no presente. Lembrando que quando a gente diz verbo no presente, é um verbo na sua forma básica ou, caso você esteja falando de terceira pessoa, aquele verbo que recebe um Szinho, certo? Por exemplo, I dance, she dances. Eu danço, ela dança. E assim por diante. A segunda parte da frase, que vocês podem ou não colocar essa vírgula, eu sugiro só para deixar mais simples, mas não é obrigatório. Vocês, obviamente, vão utilizar o presente também. Pessoa mais verbo no presente. E tá feito. Caso vocês queiram inverter, a forma invertida é começar com a segunda parte da frase, ou seja, essa parte que vem depois da vírgula, e aí sim colocar a parte da frase que tem o if, certo? Let's repeat here, guys. Come on, guys. If you hit a nice sculpture, it melts. If you hit a nice sculpture, it melts. If you drop a cup made of glass, it breaks. If you drop a cup made of glass, it breaks. Olha só
inverted form, guys, a forma invertida aqui. Fire extinguishes if you use water. Fire extinguishes if you use water. And this is my personal example. Esse aqui é o meu exemplo pessoal. Let's go, guys. If you don't pay the bills, your name gets present in Serasa list. If you don't pay the bills, your name gets present in Serasa list. Então vamos entender o que essas frases estão dizendo. Ó. Se tem if, já é conditional sentence. Então, se você aquecer, se você esquentar uma escultura de gelo, ela derrete. Poxa, isso é uma verdade universal. Isso é um fato, isso acontece. Não tem segredo, guys. Ó, if you drop a cup made of glass, it breaks. Se você derrubar um copo feito de vidro, ele quebra. Não tentem isso em casa, guys. Don't try this at home. E o fogo, ele é extinguido, ele é apagado se você usar água. Cuidado, hein? Não vai usar água aí com equipamento eletrônico que pode dar ruim. Tem um pó químico aí. E se você não pagar suas contas, seu nome vai ficar presente na lista do Serasa. Yeah, guys, this is hard. This is terrible. This is very terrible. But that's it. É isso, guys. Conditional Sentence Type 0 é isso. Verdade universal, uma verdade conhecida, um fato, uma coisa que acontece. Se isso acontecer, isso vai acontecer por consequência. Então, se a primeira parte da frase acontece, a segunda automaticamente acontece também. Alright? This is the conditional sentence type 0. So, let's move to the type 1. Bora pro tipo 1, guys. Já o tipo 1, guys, do type 1, ele vai falar de real possibilities. A gente vai estar falando de uma coisa que tem chance de acontecer. Ok? Do Corinthians sair dessa crise? Eu não sei, guys. Aí já é meio unreal. Mas, enfim. Vamos lá. Real possibilities. Possibilidades reais. Vamos pensar no seguinte. O que é uma possibilidade real? Olha, teacher. Vamos pensar juntos aqui. Se eu trabalhar, eu vou conseguir um salário? Ok, beleza. Mas vamos pensar numa coisa mais simples nesse caso aqui, ó. Olha os exemplos que eu tinha preparado aqui. If it rains, I will stay at home. Ou stay home também daria. If it rains, I will stay at home. Teacher, por que você pulou a fórmula? Porque só de bater o olho você percebe que ela é muito parecida com Type 0. A única coisa que vai mudar é que a segunda parte da frase, a parte que vem depois da vírgula, vai aparecer will, ok? Will ou shall, se vocês quiserem dar um tom bem mais formal. Mas é isso. Então olha só, se chover, if it rains, se chover, eu vou ficar em casa. Se vocês quiserem usar a inverted form, olha um exemplo aqui. I will pass the test if I study hard. I will pass the test if I study hard. Eu vou passar na prova se eu estudar muito. Se eu estudar bastante. Opa, if you don't hurry. Se você não se apressar. Olha só. Eu que li errado aqui, eu que estou precisando de glasses, guys. Estou precisando de óculos aqui. Mas vamos lá. Mais um exemplo aqui para vocês. One more example. If you don't hurry, you will miss the last bus. If you don't hurry, you will miss the last bus. Olha só, se você não se apressar, se você não botar sebo nas canelas, você vai perder o último ônibus. E aí eu quero ver como é que você faz para voltar para casa, né? How are you going to get home? Yeah, it's gonna be hard. Então, se atrasa não. Se apressa aí e vamos que vamos. Sebo nas canelas. Aí, teacher, mas você usou don't. Sim, porque como nós temos, na verdade, aqui duas partes de frases, guys, que acaba se tornando uma coisa só, você pode colocar uma delas na negativa e, se você quiser, você poderia colocar as duas na negativa. Mas tudo bem. Isso aqui é um exemplo que a primeira está na negativa, mas só lembrando que há casos em que você pode colocar as duas na negativa e tá tudo certo, ok? Last example, guys. She will get the job if she sends a message to the company. She will get the job
if she sends a message to the company. Então, olha que coisa curiosa, ó. Ela vai conseguir um emprego, lembrando que a gente está usando inverted form, forma invertida, se ela enviar uma mensagem para a empresa, para a companhia. Se ela enviar, ela vai conseguir um emprego. E isso é uma possibilidade real. Isso tem chance de acontecer. Ok? Até aqui, guys. If you have any questions, please let me know. Okay? Please send me a message in the chat or in YouTube. I will help you. Só mandar uma mensagem aí no YouTube que eu vou ajudar vocês com maior prazer. Ok? Então, até agora. Type 0. Fatos, verdades universais. Uma coisa aconteceu, a outra acontece em sequência. Certo? Essa segunda é, caso isso aconteça, a segunda parte vai acontecer. A gente está falando de real possibilities, a gente está falando de uma coisa que pode ser concreta, uma coisa que tem chance de acontecer. Ok? Agora a gente vai mudar para o Type 2, guys. Agora a gente muda um pouquinho para o Type 2. O Type 2, na verdade, ele é o terceiro tipo, ele é o third type. Que ele vai falar de situações irreais ou improváveis. Tipo, o Corinthians sair dessa crise ou o Fluminense ganhar uma partida, né? Mas vamos lá. Ok, guys. Como que a gente monta uma frase no Type 2? Como que a gente dá a ideia de algo irreal ou algo improvável? If mais pessoa mais verbo no passado. Segunda parte da frase, vocês começam com pessoa mais would ou could e um verbo no infinitivo, um verbo na sua forma mais simples. Caso vocês queiram inverter, colocam essa primeira parte aqui primeiro e depois a parte com if vem logo em sequência. Guys, let's repeat and let's understand. If I won the lottery, I could pay all my bills and buy a new house. If I won the lottery, I could pay all my bills and buy a new house. Olha, se eu ganhar na loteria, eu poderia pagar, se eu ganhasse na loteria, eu poderia pagar todas as minhas contas e comprar uma casa nova. É improvável, cara. Pô, gente, pelo amor de Deus, velho. Ganhar na loteria é difícil demais, velho. Quem dera todo mundo pudesse ganhar na loteria, né? Uma vez na vida. Mas é difícil. Improvável. Agora, olha esse segundo exemplo, guys. It's the inverted form. Tá aqui na forma invertida. I would pass the test if I studied more. I would pass the test if I studied more. Eu passaria na prova, eu passaria no teste, eu passaria no exame se eu estudasse mais. Ele estudou mais? Ele estudou o suficiente? Não. Então ele passou no teste? Ele passou na prova? Também não. Tampouco. Terceiro exemplo aqui, guys. If I didn't work, I wouldn't have money to pay my rent. If I didn't work, I wouldn't have money to pay my rent. Que coisa, hein? Se eu não trabalhasse, olha só, guys, eu não teria dinheiro para pagar o aluguel. Mas essa frase está dizendo o quê? Como eu trampo, eu tenho dinheiro para pagar o aluguel e não me sobra nada. Alright, guys, acho que vocês entenderam que dá para deixar as duas partes da frase na negativa. Lembra que eu falei? Aqui eu deixei um exemplo aqui para vocês onde não importa se é type 0, se é type 1, se é type 2, se é type 3, dá para colocar uma parte na negativa ou as duas partes na negativa. Opa, e olha o Teams pipocando aqui. Last one, guys, o último. If I were you, I would accept that proposal. If I were you, I would accept that proposal. Olha só, se eu fosse você, ou como minha avó fala, se eu sei, se é boa, né, gente? I would accept that proposal. Eu aceitaria aquela proposta. Que coisa, hein? I would accept that proposal. Mas ou se é eu, não é. Então, é irreal. It's unreal. É só uma conjectura. Guys, então, type 2, situações irreais ou improváveis. Improváveis, tipo, ganhasse na loteria. Meu Deus do céu.
Já começa o seguinte, pra você ganhar você tem que jogar. E nem é certeza que você vai ganhar se você jogar. Então, já viu, né? Então aí que é improbable mesmo, aí que é improvável. Very unlikely to happen. Okay, and last type, but not least, guys. Last but not least. Último, mas não menos importante. Last but not least. Aqui nas Conditional Sentences Type 3, nós vamos falar também de situações hipotéticas, situações irreais, mas no passado. In the past, guys. In the past. Nós vamos falar de algo hipotético, algo que poderia ter acontecido no passado, mas não aconteceu. Sabe? Just a moment, guys. Just one moment. Então, guys, só continuando aqui. Type 3, então a gente fala de situações hipotéticas ou situações irreais no passado. Algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Então, aqui na primeira parte da frase, a gente fala if mais sujeito, had, porque aqui nós vamos utilizar o passado perfeito, past perfect, e um verbo no particípio. Lembra? Terceira coluninha, o ed. Segunda parte da frase, a parte que vem depois da vírgula, pessoa mais would ou could have. E um verbo no particípio. De novo, terceira coluninha daquela listinha de verbos ou a terminação ed. Olha só, guys. A forma invertida, né? Como vocês sabem, é só colocar a segunda parte da frase aqui no começo e a parte com if em sequência, certo? É literalmente só inverter. Ao invés de você fazer duas vezes um, você faz 1 vezes 2, mas o resultado é o mesmo. Ok? Então vamos lá, guys. Olha só essas frases. Vamos dar uma repetida e depois a gente entende melhor. If I had bought that ticket, I would have watched the best match ever. If I had bought that ticket, I would have watched the best match ever. Se eu tivesse comprado aquele ingresso, eu teria assistido a melhor partida de todas. Mas eu comprei? Não. Então eu assisti? Também não. Então não tem sentido. Aliás, não é nem que não tem sentido, mas não tem nem como acontecer. Se eu não comprei o ingresso e a partida já acabou, sei lá, o Boston Celtics já ganhou do Dallas Mavericks, então já era. Então não tenho nem o que assistir. Agora assisto pela televisão um replay, né, uma reprise quando tiver. If Mark had seen the sign, he wouldn't have parked his car here. If Mark had seen the sign, he wouldn't have parked his car here. Então olha que coisa. Se o Mark tivesse visto a placa, ele não teria estacionado o carro dele aqui. Mas é que tá. Olha que coisa. O Mark não viu a placa. Então ele estacionou o carro dele aqui. Então isso não tem nem... Isso já passou. O cara já tomou a multa, já reclamou lá com o Detran. Enfim. E não deu certo, vai ter que pagar, vai perder os pontos, tudo já era. Infração, guys. Third sentence, everybody. If I hadn't forgotten my wallet... Opa! If I hadn't forgotten my wallet, I could have paid the restaurant bill. If I hadn't forgotten my wallet, I could have paid the restaurant bill. Olha só, essa aqui é malandra, hein? Essa frase é malandra. Se eu não tivesse esquecido minha carteira, eu poderia ter pago a conta no restaurante. Cara, eu paguei a conta do restaurante? Não. Por quê? Porque eu esqueci minha carteira. E aí já foi. Mandaram, sei lá, conta pelo correio, sei lá o que fizeram. Sei lá se o cara lavou pratos, mas ele saiu do restaurante de algum jeito. Ele tá vivo. He's alive. Last sentence, guys. If I had accepted that proposal, I would have become a millionaire. If I had accepted that proposal, I would have become a millionaire. Olha que coisa. Se eu tivesse aceitado aquela proposta, eu teria me tornado um milionário. Mas eu aceitei a proposta? Não. Então eu me tornei um milionário? Tampouco. Claro que não. Então,
são situações hipotéticas, situações irreais no passado, coisa que já foi, já passou. A água já moveu o moinho, velho. Essa é a verdade. Então isso aqui não tem mais chance de acontecer, certo? Guys, então esses são os 4 tipos de conditional sentence. Mostrei aqui para vocês. Type 0, certo? Para fatos, para verdades universais. Type 1 para real possibilities, para possibilidades reais. Type 2 para situações irreais ou improváveis, né? Muito difíceis de acontecer. E o Type 3 para situações hipotéticas e reais no passado, ou seja, coisas que já não têm mais chances de acontecer. Por quê? Porque já passou e já era. Alright? Guys, se ficou alguma dúvida, if you have any question, please talk to me. Fala comigo, manda mensagem aí no YouTube, aí, deixa aí nos comentários quais são as dúvidas de vocês, que eu ajudo sem nenhum problema. E bora desmistificar, bora deixar ainda mais fácil a gramática inglesa. Alright? Fellas, thank you for everything. Obrigadão aí, pessoal, por tudo. May you have a great day or a great afternoon, maybe a great night. Que vocês tenham aí, sei lá, um ótimo dia, uma ótima tarde, talvez uma ótima noite. Não sei que momento você tá watching, que você tá assistindo, mas é isso, alright? See ya, guys. See ya on the next class. Bye bye.